Voltou? Muito bem, ó, de volta. E o YouTube deu aí um problema técnico, acontece, tecnologia, essas coisas. Não sei se Zuckerberg, né? Que é dono do... Não é Zuckerberg, não? É de quem? Facebook. O YouTube é de quem? Eu não sei. Eu só sei que... eu não sei que deu a trava aqui. Para você que está voltando, a gente vai aos poucos aqui. Vou até mandar aí, filho. Pelo zap aí, dizendo que a gente voltou. Aproveita e manda aí. Toma aqui, até porque eu não estou conseguindo abrir aqui direitinho. Aí depois você pega aqui, tá? Wilson, aí a gente vai continuar. Então vamos pegar já desde de você lá, que por conta do seu pai, não é isso? Que fornecia fabricante de máquina registradora e forneceu também para os alemães, é isso? Na guerra? Como é que foi a história? Não, ele fugiu os navios, os submarinos que estavam aqui no litoral nosso, botando brasa em cima dos nossos barcos, dos nossos navios. E aí não dava para correr o risco de vir as máquinas dos Estados Unidos e de repente afundar um barco desse aí, um navio desse, e perder todo o meu material. Aí meu pai foi para lá, e lá recebia o material, botava no caminhão e mandava para o Rio. E os sócios que moravam no Rio também. E aí fizeram todo... Nesse período acabou a guerra e ele voltou para o Rio de Janeiro. Entendi. Então ele só saiu do Rio um período justamente por conta dessa questão da guerra. E você nasceu em Recife. Em Recife. Como é o nome do seu pai? Só pra gente... Afonso. Afonso? É o nome do meu filho. Tá aqui o Afonso com a gente aqui no bastidor. E sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe era mineira. Mineira? Então você tem o Brasil. E teu pai era de onde? Meu pai? Nasceu onde? Meu pai era nascido em Portugal. Ah, é? Pronto. Ele mais dois irmãos. Naquela época, meu pai era de 1913. Sim. Meu avô, achou de vir para o Brasil para poder melhorar, porque eram do interior e tal. E aí ele veio... Agricultores, eles? Hein? Família de agricultores, não? Agricultura fazia? Aí meu avô veio e com 3 filhos, e aqui nasceram mais 4. E ele, naquela época, você pode imaginar, né? Como é que as coisas aconteciam. Ele registrou meus pais, meu pai e minhas tias, como nascidos aqui no Brasil, para proteger os filhos. Entendi. E assim, meu pai era natural de Portugal, mas registrado no Brasil como filho de do Brasil. Naquela época foi Salazar, na época de Salazar? Ah, não. Foi antes, né? Não, Salazar foi bem mais tarde. Foi bem mais tarde, ali foi antes. Aí chegando aqui, ele se estabeleceu no Rio. Ficou no Rio. Tá. O meu avô. E pronto, e aí não sei. Aí conheceu a mineira, adulto, que é sua mãe. Exatamente. E aí pronto. Aí veio os filhos todos, eram 7 filhos, né? Meu pai era o mais velho. E aí se desenvolveram. Papai era um homem ousado, eu tenho a quem puxar, porque ele que produzia e desenvolvia e etc. Num período... Os suecos lançaram a nova máquina daquela época e tal, coisa de última... primeiro, procuraram meu pai, porque meu pai já era famoso lá nas capacidades dele, e aí os suecos procuraram meu pai, e meu pai fez o acordo com os suecos e montou todo o processo do... Teu pai é um industrial? Ele era um comercial, mas ele não fabricava? Mas era tudo da cabeça dele, né? É um visionário, eu sei. Era um visionário. Ele era tão visionário que ele queria criar um moto contínuo. É mesmo?
ficava a madrugada inteira desenhando, riscando. E... Um Santos Dumont da vida. Queria criar o modo contínuo. Uhum. Ok, deixa eu pegar aqui para a gente seguir aqui. Aí, para a turma, já voltando aqui, enfim. Afonso, você está aí, não está? Tá normal? Tá de boa? Legal. Aí, Wilson, você nasceu em Recife, ficou quanto tempo? A tua infância? 3 anos só. 3 anos, você se mandou para o Rio? Fui de navio para o Rio. Eu tenho as fotos minhas dentro do navio. Você tem isso até hoje? Não, tem em casa. Ah, sim, pô, legal. Molecote ali, criança, né? Criança. 3, 4 anos de idade. Uhum. E aí, então, chegando ao Rio de Janeiro, você... Aí eu fiquei lá. A vida até vir para Porto Seguro. Não, até ir para Brasília. Aí fiz concurso para... Para Epicar? Você foi para Epicar ou para a AFA? Hein? Fez concurso para onde? Para Aeronáutica. Isso. Na época era Epicar já? Escola Preparatória de Cadetes do Ar? Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Isso. Depois passei para a academia, onde hoje é a Academia da Força Aérea, mas na minha época era a Escola de Aeronáutica. E lá me formei, saí oficial e fui. Você é oficial aviador. Eu sou oficial aviador. Oficial aviador é um dos... porque eu fui de Marinha, fui do Colégio Naval, né? Eu sou da turma de 81. Eu fiquei lá, mas eu fiquei 2 anos lá. Aí depois eu quis sair, enfim. Mas assim, pelo que se sabe, o oficial aviador seria até dentro da própria aeronáutica o cargo. A razão de ser. É a razão de ser, porque a aeronáutica você quer voar. Então, e você pilotava? Mas tem todos o apoio, né, de mecânica, de intendência e etc, que dá suporte à força aérea. Mas, de qualquer maneira, a Força Aérea é para voar. E você era piloto. E quantos anos que você ficou? Naquela época, era 26 anos de serviço. E hoje não, são 35. Isso. Mas na minha época eu aposentei com 42 anos de idade. 42 você estava aposentado? 42. Eu entrei para a academia... Até porque aviador também, o prazo é mais curto do que... Não é geral? Não é a mesma coisa. Apenas que eu me aposentei com 26 anos de serviço, com 42 anos eu já estava aposentado. Era um jovem já aposentado. Eu entrei para a aeronáutica com 14 anos. Porque aeronáutica é mais cedo, eles sempre tem esse negócio. Agora, aviões assim, você pilotou tudo que a Força Aérea... O que me deu direito, sim. Eu quis voar tudo e voei tudo que eu quis. E aí a aeronáutica te deu a oportunidade de vir com uma certa constância aqui a Porto Seguro. Na realidade, eu tive vários privilégios da vida, porque eu já era coronel e major. A Força Aérea precisava ter técnicos em contabilidade, em atuária e etc. Tudo isso quem dava esse serviço eram professores civis. E chegou uma hora que o ministro, na época eu fui ajudante do ministro Eduardo Gomes, então entendeu que deveria formar dentro da força. E aí mandou, eu fui um deles, 8 oficiais, para a faculdade. E eu fiquei 4 anos na faculdade, na disposição do diretor, e fiz os 4 anos da faculdade. E aí saí... Você teve a formação acadêmica para além da militar? Aí assim que eu me formei, eu voltei para a Força Aérea. Mas também a faculdade me convidou para ser professor Qual faculdade?
Foi Escola Nacional de Ciências e Estatística, que é dependente do IBGE para formação de profissionais na área. De estatísticos, de geógrafos, tudo isso. E aí me formei e a academia me convidou para ser professor. E de lá já fui ser convidado pela UNB, que é federal, fui ser professor lá também. Aí fui para o CEUB, fui dono da faculdade, da outra. E aí não parei mais. Ou seja, você também paralelamente virou professor? Professor. Eu tenho gostou da profissão? Eu tenho 3 cursos superiores e 8 pós-graduação. É mesmo isso? Então... Você, nessa cabeça aí, tem um bocado de coisa. A gente não sabe fazer outra coisa, a não sei pensar. Você se formou em quê? Em estatística. Estatística. E pós-graduações, assim, dentro... Várias. Eu tenho 3 cursos superiores. Quais os outros? 8 pós-graduação. Qual os demais cursos superiores? Estatística é mais? Estatística, administração e a própria faculdade de estatística. E aí, então, você já era identificado também já como professor, né? Como professor. Em tudo quanto é lugar. Como é que foi essa realidade? Porque eu sei que você veio para cá, né, por meio... e a tua cidade anterior era Brasília, não é isso? Você mudou-se para Brasília quando? Não, eu fui transferido para Brasília. Sim, pela aeronáutica. Da aeronáutica. E lá fiquei. Aí, quando me aposentei, eu já tinha negócios, eu tinha restaurante, tinha boate, corria de carro. É mesmo? Sim. Ou seja, você não se conteve, assim, porque muita gente assim, é militar, não, militar para sempre, só. Não. Você já como militar já foi professor, aí daqui a pouco ainda como militar, você ainda era, começou a ser empresário? Mas como professor não era permitido eu ser como oficial. Sim. E também exercer atividade cultural, né, de professor. E fiquei lá e aí eu tinha 9 pessoas dentro de casa. Peraí, você? Meu sogro, minha sogra, o tio, o irmão, estava tudo dentro de casa. Tudo com Wilson Cruz? Tudo tinha que bancar. E aí, meu querido... O soldo não dava? Não. O salário do professor menos aí, o professor tem... Para você ter uma ideia, eu ganhava aqui fora, da Força Aérea, eu ganhava em um mês o que eu levava 12 meses na FAB. Em um mês eu ganhava aqui fora. Não, como empresário você ganhava? Como empresário, professor e tudo que tem direito. É mesmo? Aí não tinha como continuar na carreira. Isso. Porque não tinha como continuar na carreira. E também você percebeu que tinha uma vocação empresarial também. Ah, sim. Nessas alturas já tinha restaurante, já tinha boate. Já... Boate, Boate. Por aí fora. Você foi o homem da noite também? Você foi o Chico Recaré de... Da onde que é? A sua boate foi em Brasília, não? A Marquise. Eu tive a 3ª maior boate no Brasil. É mesmo? Aonde? As melhores eram em São Paulo. E eu fui o 3º, que era em Brasília. Isso, Brasília então. Só para você ter uma ideia. Imagina, Brasília, que é o centro do poder nacional, senadores. Só para você ter uma ideia, só alto-falante de baixa som, eu tinha 17. Por aí você vê o tamanho Você era arrojado no negócio. Sempre foi, né? E aí chegou uma hora que o meu nome dele, que faleceu, que era repórter, ele fez uma campanha fortíssima contra boate, machine. Mesmo? Fez uma campanha nacional. Aí, moralista, essas coisas. Aí quebrou tudo. Mesmo? Aí
não tivemos condição de manter, e aí saímos, fechamos e ficamos só como restaurante e outras coisas. Mas o nome lá do restaurante... Mas eu era professor também, né? Não, então, você tinha essa vida, você tinha várias atividades, você tinha que trabalhar pra caramba. Eu tinha que sustentar a família. 9 pessoas. Se tivesse uma vaga, até eu ia pra sua casa. Como é que banca a família toda? Mas assim, você permanecia na aeronáutica? Fiquei até a aposentadoria, fiquei. Aí, como professor e empresário, você acumulou essas funções? Acumulei tudo isso. Pronto. E estou enrolado até hoje. Aí você... Pô, legal. Aí você... boate e restaurante. Você percebia a vocação de fato para... Você gostava, né, da atividade de restaurante? Eu fazia com muita naturalidade. Porque fazer um restaurante não era nada demais para mim. Uma churrascaria não era nada demais. Montar uma boate também não tinha nada demais. Mas você, assim, restaurante, você tinha dotes culinários para acompanhar, não? Eu nunca cozinhei nada. Eu só sabia comandar, dar ordem e fazer as coisas. Fazer acontecer. E foi assim que eu fui até me aposentar na aeronáutica. E até hoje eu tenho. Aí nessa brincadeira do meu filho, tivemos que mudar para Porto Seguro. Isso. E aí... Eu não sei se... não sei se o pessoal pegou. Você veio para cá... eu tinha comentado até que você já tinha vindo para cá pela aeronáutica como piloto, né? Que conheceu aqui e ficava... Na época, quando a gente voava, saía do Belém e pingando, ia passando em vários locais, porque o objetivo nosso era atender a todos os... levava para outra coisa, de um comando para um, outro para outro. E aí a gente exercia todas essas atividades naturalmente. Mas a coisa chegou uma hora que a gente tinha que sustentar a família. Sim, mas aí você está falando justamente que nessa das viagens que você tinha, né, ia para Belém, tá? Até por uma questão de proteção do espaço aéreo nacional, talvez, você vinha para Porto Seguro também. Também, porque pousava aqui e abastecia lá em cima. E lá o abastecimento era um tambor de gasolina e uma bomba. Nesse aeroporto aqui? Aqui, no aeroporto, que a gente tem onde aqui. Estão os bombeiros hoje. É isso, antigamente o aeroporto onde é que é o bombeiro. Era ali. Isso. E ali levava 1 hora abastecendo o avião com a bomba manual. E aí nessa ida... Vou dar um passeio. Dava um passeio, ia lá na cidade histórica e ficava viajando, né? Com as ideias e tal. Até que chegou uma hora que a gente... A vida te trouxe para cá. Trouxe para cá porque tinha que cuidar do meu filho. Ele vai muito bem, obrigado, é uma marra de homem. Esse é outro. Então o Rogério, né, quando você estava lá no final dos anos 80, o Rogério apresentou uma certa patologia. Isso, exatamente. E aí o médico falou, o Wilson tinha comentado, né, antes, né, que o médico falou, meu amigo, sai fora de Brasília, vai procurar um lugar úmido, não é isso? Exatamente. Aí o Wilson saiu, bora. Vem bater aqui. E não saí mais, estou até hoje. Tem 34 anos que eu estou aqui. Não, tem mais, tem 36, tem a mesma idade. Fui secretário 2 vezes. E não, a gente vai chegar lá, calma. Deixa eu só registrar aqui a Rosângela, Rô da Caixa. Tá aqui mandando um abraço, deixa eu ver aqui. Clélia Figueiredo, boa noite, meus amigos. Grande Wilson Cruz, saudades daqueles tempos da Cabana Virassol, tempos maravilhosos, Deus abençoe. Epaminondas, Zé, boa noite. O EPA, Epaminondas Castro. Professor, grande EPA. Zé, boa noite. Sempre que posso dar uma passadinha aqui. Obrigado pelo pod, obrigado por trazer o Wilson. Legal.
Valeu, valeu. Sempre que possa aí embaixo. Então, assim, inclusive, atenção, vai mandando, inclusive, se puder aí, pelo computador, até o Afonso também, até para avisar o pessoal que estava no início e talvez não esteja agora, porque já fez, beleza. Então, o que for necessário para as pessoas. Já mandou? Ótimo, ótimo. Então, Wilson, aí vamos lá. Você vinha para cá como piloto, olhou lá a paisagem da cidade histórica e pensava, Cabral, você veio para cá. E agora, mas você pensava, naquele momento, chegou a cogitar alguma coisa de vir para cá, até antes mesmo dessa questão com o Rogério? Não, eu vim para cá por causa do meu filho. E aí não tive jeito. E também foi uma coincidência, mesmo quando você estava vindo buscar um lugar por conta dele. Como é que foi essa viagem para chegar aqui? Eu me criei no Rio, né? Praia, arpoador, saía de casa 8 horas, 9 horas da manhã, voltava às 5 horas da tarde, aí ia visitar os amigos na hora do almoço para convidar para a gente almoçar, coisa de jovem, né? Isso. E a vida da gente foi sempre assim. Até hoje eu não parei. Isso. Mas aí nessa vinda para cá, né, como é que foi? Como é que foi a saga para chegar em Porto Seguro? Literalmente, porque estou sabendo que você pegou um carro e vem perambulando. Nós pegamos um avião, pousamos em Vitória, aluguei um carro e fomos subindo a 101, né, para conhecer e escolher onde é que a gente ia ficar. E aí chegamos em Alcobaça, nós fomos lá, estava na hora do almoço, demos uma volta em Alcobaça, aí eu conversei com minha mulher, aí eu digo, bem, aqui não é aqui ainda. Aqui não. Aqui só dá mineiro. E lá na minha terra, como ela dizia, quando eu vinha para a praia, saía 2 carros. Um levava a feira e a outra a família. Então, ela olhou e disse, bem, aqui não dá não, vamos embora. E Lúcia é mineira, né? Ela é mineira, Lúcia, disse, aqui não vai dar certo. Aí vamos subindo, quando deu 6 horas da tarde, já estava escurecendo, aí passou a placa lá, Porto Seguro. Eu digo, opa, vamos entrar aqui. Aí entramos em Porto Seguro. Na época tinha ladeira, tinha aqueles postinhos muito bonitos e tal. Ela ficou encantada com aquilo. Aí damos uma volta durante o dia. Você pegou a Orla Norte? Foi subir até Coroa? Pegamos a Orla Norte. Aí eu disse para ela, bem, aqui só tem cego. Se a gente vier para cá, a gente vai se dar bem. Vai virar rei. Ela disse, eu também acho. Aí pronto. Fomos procurar o secretário, do secretário me levou para o prefeito, que era o Valdívio. Você esteve com o Valdívio Costa? Eu quero o senhor aqui, o que o senhor precisa para vir para cá? E eu, sim, senhor. Mas você já tinha ideia do que quando você chegou aqui, o que você pensou de imediato? Eu vou fazer, vou empreender em tal coisa. Eu tinha vários restaurantes em Brasília. Eu cheguei a ter 26 restaurantes. Que isso? Você tinha uma rede, cara? Não, de uma vez não. Tá. Tinha 3, 4, vendia, fazia outro. Entendi. Não dava certo, fazia outro. Num total chegamos a ter 26. Aí era restaurante, churrascaria, era confeitaria, a gente, lanchonete. E a gente está que vai, eu estou até hoje, não consegui parar. Está tudo aí por fazer. E aí, ela voltou para Brasília e fechamos os negócios que tinha lá, botamos num caminhão e viemos embora para Porto Seguro. E aí eu estou aí até hoje. Mas assim, a ideia é de montar uma barraca na praia. Mas antes de você falar... até porque eu tive barraca na praia, a gente foi contemporâneo, né? Eu tinha lá no Mutar e aí você aqui na Orla Norte tinha Crante, que era, né, que tinha um destaque, mãe do Galdino aí da academia e tal, e enfim, e não tinha muita coisa. Antigamente, antes até dessa fase,
Tinha que montar e desmontar a barraca antigamente. Tinha essa história também. Na época minha não tinha nada. Não tinha nada. Eu fiz o primeiro. Sim. Quem fez o primeiro... Não, mas a crante já tinha, não tinha? Não, era pequenininha. Era pequenininha. A barraca grande foi minha. Você que veio com esse negócio de barraca mesmo, restaurante. Restaurante. Ou seja, pioneiro em barraca, restaurante, Vira-Sol. Eu, quando montei o Vira-Sol, eu tinha 32 cadeiras de praia. E tinha uns 12, 18 mesas. Terminei com 1.800. É uma história e tanto. Ivete Sangalo iniciou no Vira-Sol. Então a gente tem história. Tem muita história. E eu Vira Gay. Vira Gay. Não, vamos falar de cada coisa, mas antes da gente já entrar nessa questão, porque, Wilson, a Vira-Sol, ela compõe até a formação, a adolescência de muitos jovens, pessoas que hoje estão aqui, por exemplo, está falando da Clélia, né, do Fantástico, entre outros, que passaram a sua juventude no espaço com o Vira-Sol e vendo tudo, assim, até espetáculos inéditos de uma grandeza de grande centro, de uma coisa assim, de repente, uma cidade no interior... Nós mudamos Porto Seguro. É isso. Foi antes e depois de Vira-Sol. Mas eu queria só fazer um recorte. Eu tinha 187 funcionários. A Brahma, Souza Cruz, que bom, todos lá iam entregar mercadoria na hora do almoço para almoçar conosco. Os meus funcionários, os fornecedores e eu comíamos todos da mesma comida. Eu sou testemunha, eu também já comi junto com o Wilson Cruz, que era comida que era para todo mundo, era comida que ele comia, era comida do gerente dele. Mesma coisa. Todo mundo, motorista de Brahma, da Quibon, da Souza Cruz. Pessoal de ônibus também, que iam para lá, de excursões. Ou seja, a Vira-Sol, eu me lembro que a gente já ia lá naquela de, poxa, hoje eu vou comer bem. Exatamente. E isso a gente está fazendo uma atividade, enfim. Mas eu queria antes, a gente vai entrar, porque tem detalhes ali. Na Vira-Sol que a gente precisa enaltecer em função de todo esse histórico que compõe a formação de muitas pessoas hoje adultas que passou até minha esposa, né? Eu, enfim, que o referencial do lugar de qualidade, de beleza, Vira-Sol, a gente vai falar. E não pode esquecer de Margot, entre outros, que a gente já... Lúcia, eu conheci Lúcia. Sharon. Ô, Afonso, Sharon recebeu aí o card? Tá aqui, enfim. Oi, Sharon, manda um alô aí, Sharon. A Lúcia, que eu conhecia, e a Lúcia já não está entre nós, né? Sua esposa, companheira. Ela, desde o início também, nessa parte empresarial, ela sempre esteve contigo. Foram 50 anos de casados. Casados 50 anos, cara. Ela faleceu, nós já tínhamos 50 anos de vida a dois. E aí, amigo? Era o meu braço direito. Eu era o que fazia, botava para quebrar, mas lá dentro quem segurava a barra era eu. Você é aquele trator que abria-se e quem organizava as coisas, fazia funcionar era a Lúcia. Atrás, tudo era por conta dela. O Vira-Sol não tem dono, não. Era eu e ela. Nós temos história. Eu falo isso com a saudade, vou dizer a você, porque se é uma pessoa que inclusive era um contraponto, porque o Wilson sempre teve uma postura, e às vezes as pessoas, sem conhecê-lo, né, viam o Wilson assim, que ele falava forte, vigoroso, né, aquela posição, e aí
tinha aquela coisa, né? Aí ia pra Lúcia, a Lúcia é um doce de pessoa. A Lúcia tive a honra, o prazer de ter o carinho da Lúcia. Segurava minha barra. Aí o Wilson ia lá, bravejava, daqui a pouco ela... Véia, calma, desce. Menos. Vamos lá, vamos conversar, vamos fazer. Exatamente. Então, assim, quando fala de Lúcia, você hoje está casado outra vez, não é isso? Tô. E como é o nome da... Zuleide. A Zuleide. Zuleide, um abraço. Mas assim, eu não tive a honra ainda de conhecê-la, Zuleide, mas eu gostaria... essa memória de Lúcia é uma memória, assim, absolutamente carinhosa. Mas eu faço questão de fazer uma referência à Lúcia. Enquanto ela estava viva, por várias vezes, a gente conversando, marido e mulher e tal, quem vai primeiro, quem não vai. E ela sempre disse, se eu for primeira, eu vou... É assim, é natural, Wilson, é natural. E se eu for primeiro, eu vou arranjar uma mulher para cuidar de você. E você cuidar dela também, tem que cuidar da Zuleide também. Então veja você o passado que a gente cria, que a gente tem. E eu não tenho nada contra a minha mulher atual, sou encantado com ela e... Só tem a favor, né? Não tem como ser contra. Na verdade é o seguinte, essa desculpa em absoluto eu não faço, não é meu estilo, por a questão da apelação emocional. Mas eu fiz questão de fazer esse recorte desse nosso bate-papo, porque realmente, assim, eu precisava também prestar minha homenagem pessoal, entendeu? Porque eu tive o prazer. Eu tive uma situação com o Wilson, da gente até ter determinados conflitos, né? De ideias, de posicionamento e tal. E tinha na Lúcia um referencial de harmonia, né? E de quebra de qualquer parâmetro de animosidade. E eu tive a oportunidade de ter uma certa... Não foi tanto como eu gostaria até, mas de ter uma certa convivência moral. Eu me lembro de, entre outras, na tua própria casa aqui, onde é que depois veio a ser o saque, você morou ali no fundo, não era? A tua casa aqui, no fundo. Que eu fui na tua casa e a alegria, o aconchego que ela recebia, era qualquer coisa assim de ter que reverenciar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quem eu sou, eu dou graças a Lúcia. Eu tinha uma formação desde criança. Minha mãe era muito rigorosa, meu pai também. E depois fui para a academia, outro sistema severo. E hoje eu sou professor. E o que eu sou hoje, a cuidado, o zelo, a responsabilidade, eu aprendi com a Lúcia. E é isso, e tá marcado, registrado eternamente. Aí então, Virassol, por que o nome Virassol? O Virassol, quando eu cheguei aqui, tinha uma moça que fazia trabalhos. Desenhos, pinturas. E o Paulo e a mulher dele. E não vai daqui, vai dali, conversa vem. Eu estava pensando em chamar esqueço o nome. Aí ela sugeriu para mim... Você pensou em botar um outro nome? Por que você não bota Virassol? Eu digo, é uma boa. E botei. Maravilha. Agora, sim, era uma concessão. O Valdívio que chegou e falou... Por que você não pensou em fazer barraca de praia que não tinha esse referencial? Você foi... Porque eu tinha restaurante em Brasília. Eu sei, mas você por que não montou um restaurante aqui no centro e não na praia? Por que você optou pela praia? Porque você teve que investir, você teve que montar. Pois é, mas olha só. Primeiro que o Valdívio, prefeito, eu quero você aqui. Veja o que você está precisando. Aquele jeitão dele. Aquele jeitão dele.
Então foi a primeira coisa. Segundo, que não tinha nada na praia. Não, isso. O mais longe ali era o Porto Belo. Sim. E o João Carlos. Sim, sim. O resto não tinha mais nada, era só mato. As pessoas não têm ideia do que era a orla antes, porque realmente era... Quando o João Carlos chegou, o pessoal já achava que era maluco, aí o Cícero foi ser mais maluco ainda, e você dobrou a aposta. Mundaí, Afonso está aqui atrás da câmera, Mundaí que era praia, e assim, aí foi... Aí você que fez... Taperapuã, virar Taperapuã, você, Cícero ali como hotel e você na praia, né? E aí, pronto. Mas que ano eu tive várias pessoas que deram o suporte que eu precisava. Isso. Um deles foi a Sharon, outro foi a Margot, outro foi o Xuxa? Como é, Afonso? O que jogava bandeira. Xuxa. Xuxa. E vai por aí fora. São pessoas que marcaram o Virassol. Isso. Então, tudo isso foi acontecendo. Aí veio Ivete Sangalo, começou El Chan, eu mesmo fui com o trio elétrico com o El Chan e botão lá dentro da Virassol. Exatamente. Primeiro trio eu botei lá dentro do Virassol. Foi lá dentro do Virassol, eu estava lá nesse negócio. Ou seja... Mas o que eu queria... pegar também um pouco, porque assim, o que levou um homem, um ex-militar, um cara que a princípio, né, durão, de repente ter toda uma, deixar todas essas pessoas, esses artistas, né, como a própria Margot, querida Margot, a própria Sharon, a barraca, ela respirava uma coisa... mal colocada assim, democrática, as pessoas ficavam à vontade e enfim, como é que o conceito Virassol? O conceito que eu tinha um amigo meu, que foi aqui, inclusive secretário de turismo aqui, e ele, Wilson, por que você não faz um show, por que você não traz músico, não traz, tá? Aquilo mexeu com a minha cabeça. E ele disse, vamos fazer, vamos trazer. Quem é que falou contigo? Você era o Eládio. Eládio. E aí ele começou me dando força e dando ideia. Traga fulano, traga o Araqueto, traz não sei o quê. E eu fui trazendo, e fui botando. E foi dando certo, e pronto, e chegou até o que Quando você abriu a Virassol? Que ano? Que ano você abriu a Virassol? Eu abri o Virassol, em janeiro, 8 de janeiro de 88. E eu era muito amigo do Adriano falecido ali, o Adriano da CVC. Isso. Ele inaugurou em dezembro e eu inaugurei em janeiro. Então nós éramos muito amigos e inauguramos juntos. E o receptivo, né? A R. Da CVC, a R e eu com a barraca. E aí fomos crescendo. Olha, eu preciso registrar aqui, a Sharon apareceu aqui. Deixa eu ver aqui, Sharon. Saudade da Lúcia. Ô, Sharon, um beijo pra você, querida amiga Sharon. A Sharon, você tá onde, Sharon? Sharon está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos? Saquarema agora. Eu tenho uma pousada. Ah, é? Que massa. Vira noite, vira dia, vira sol, virou mania. É isso aí. É isso mesmo. Aí ela diz o seguinte: eternamente grata por tudo que vivi e aprendi na Virassol. Aí tem o Fernando, meu irmãozinho Fernando, meu irmão gêmeo Fernando, que trabalhava na Guascoabita, né? A gente nasceu no mesmo dia, né? No mesmo ano. Fernandão, aquele louro, bonitão. A gente é gêmeo. William. Zé, boa noite, meu irmão gêmeo. Pois meu irmão gêmeo, seu Wilson Cruz, aí sim conhece a história da melhor Porto Seguro. Respeito e admiro. Aí ele repete aqui: muita pessoa, conheci desde que cheguei em Porto em 90. Tô em Saquarema, agora a Xera falou aqui. Valeu, Xera, um beijo. Um beijo para você, carinhoso, sucesso, sempre apareça pra gente, né, se ver.
Então, aí Virassol, em 88 mesmo, você começou a funcionar. Aí foi crescendo. Mas agora, tudo bem, os shows, quando que a Sharon apareceu na sua vida? A Sharon tinha um amigo que ele tinha uma pousada lá no Waikiki. Waikiki, eu me lembro. Lá embaixo. Eu sei. E ele, a mulher dele era artista plástica, fazia escultura e etc. E aí um belo dia, conversando com ele, ele disse, olha, eu conheço uma pessoa muito bacana que eu acho que você vai gostar. Ela vai poder te ajudar, ela é locutora e tal. Já tinha animação na Virassol, já, na época? A animação, a agitação já tinha. Mas fala, vai lá. Minha filha estava ajudando também. Ah, ótimo. Aí eu cheguei e digo, então manda ela vir. Ele levou e trouxe. Eu aceitei, conversei com ela, gostei do jeito dela, então tu assume. E aí pronto, ela foi crescendo e eu fui dando pilha. É isso também que eu queria abordar. Além de você contratar, ter as pessoas trabalhando contigo, você dava liberdade para as pessoas criarem, fazerem, porque eu me lembro, o corpo de baile da Virassol, era a Sharon que comandava a zorra toda. Né? Ela que ali dominava aquilo, o espaço dela e você respeitava. Claro. Margot. Margot. Quando é que surgiu? Mas você lembra que ano que Sharon... Quem veio primeiro, Sharon ou Margot? Você não lembra, Sharon? Fala aí. Não lembro. Foi Margot? A Margot veio antes, Afonso? O Ralo Pinto antes da Sharon fazer a locução. O Ralo Pinto de Margot. Ele era feito aqui na Praça da Bandeira. Almoço, a música do Ralo Pinto, a Margot ficava ali recepcionando as pessoas. Não sei se vocês estão vendo, é que o Afonso está lembrando aí, que Margot foi primeiro, antes da... É Margot que está aqui? Margot Pereira? Margot está em Jequié? Ô Margot, você sabe... Ai, porra, o Wilson faz isso, né? Olha o que o Wilson está fazendo, né? É isso, amigo. Margot está aqui, ó, dizendo, esse homem é um dos melhores patrões que alguém pode ter, sou eternamente grata a esse homem, foi à frente do seu tempo, boa noite, sou abençoada em ter trabalhado com esse homem. Você está falando isso, mas é uma coisa que eu quero reforçar. Ela dizia para mim, a Lúcia dizia para mim, Wilson, só você para aturar Sharon, Margot Fernandes, que está comigo há 33 anos, é o meu capataz lá. Só você para aguentar esse cara. Cara, enfim. Aí, deixa eu ver aqui. Foi na Copa de 94 que a Sharon entrou. Então, Margot já tinha, com o Ralo Pinto, um espetáculo do Ralo Pinto. Um espetáculo que ficou eternizado aqui. Ralo Pinto é de um amigo, a música, Zé Paulo. Aí Margot começou a fazer a interpretação do Ralo Pinto, dizendo assim, encenar, melhor dizendo. E assim, a princípio, chocava, porque Margot, que é uma travesti, e você também deu toda a liberdade para ela fazer lá aquele homem todo sisudo que nada. Ali naquele espaço, o palco mais importante da cidade, que era o Virassol, o maior destaque era Margot. E o que veio depois não mudou nada. Continua a mesma coisa, ninguém criou nada. Ou seja, você foi pioneiro daquela história toda. Aí, Margot, um beijo. Outro. Manda pergunta aí, qualquer lembrança que você tiver pra gente bater. Vamos explorar aqui. Hoje ele fica comigo aqui, a gente vai lembrar disso tudo. Então, aí, Margot chegou antes, Sharon veio em 94. E as histórias do corpo de baile, porque virou mania. A cidade começou a ter a projeção da galera da dança, né? As meninas e os meninos bonitos, inclusive era o espaço, o metro quadrado mais bonito de Porto Seguro, era Virassol. Era Virassol. Isso mulherada. Aí foi coisas imagina, Afonso, você estava com quantos anos ali na década de 90 ali? 10. Então só ficava olhando, babando aquela coisa.
babando aquele negócio todo. Mas era sensacional. O negócio do corpo de baile foi Sharon que começou? Foi Sharon, a Márcia, minha filha. Márcia. Também criou. Ou seja, foi surgindo as coisas. As ideias surgindo e você... Foi botando e a coisa foi crescendo. Chegou a ter um corpo de baile que... Hoje se faz algumas coisas, mas não tem a qualidade que a gente... Porque a galera ensaiava bastante ali, né? Era todo dia. Para quem não pegou Vira-Sol, não teve... inclusive, dá até vontade, por que não continuou até hoje? Enfim, era uma referência assim, diferenciada, né? E era um pessoal realmente que fez escola, que dá Vira-Sol, um corpo de baile mesmo, aí foram até para outras barracas, enfim. Mas a Vira-Sol era o local, né? Era o local, a galera vinha, querem aonde para curtir Porto Seguro? Vira-Sol. Tinha que passar na Vira-Sol. O Caraqueto, Ivete Sangalo e tudo, eu botava tudo lá. E não era barato, não. A gente claro que não. Botava para quebrar. E aí foi crescendo. E começou... Xuxa, essa figura. É uma figura, outra figura. Ele já chegou, era garçom, né? Normalmente garçom. Sempre foi. É isso. Mas aí ele começou até aquele negócio, tá todo mundo assim, de repente ele picava a bandeja, e alardeava o negócio todo. Ele era um espetáculo também, né, cara? Já fazia parte. Tinha figura, cada um era de um jeito. Isso, legal. Me diga uma coisa, foi que ano, foi qual Copa do Mundo? É verdade que você ganhou passagem para ir à França? Foi 98, na Copa do Mundo 98, né? Não, foi 94. Não, 94 foi... 94 a gente foi tetra nos Estados Unidos, você foi para a França. França. E conta essa história aí de você Eu ter... fui o maior vendedor de Brahma no Brasil. No Brasil, não foi no Norte Nordeste, não, no Brasil. Ninguém vendia mais Brahma. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ter 6 mil pessoas no Vira-Sol. De dia? De dia. Quando chegava o verão, tinham 3 caminhões da Brahma carregados de plantão no Vira-Sol, descarregava um caminhão, pegava outro, descarregava, pegava outro. Eu me tornei o maior vendedor da Brahma, o maior vendedor da Quibon, o maior vendedor da Souza Cruz. Então, todos esses foram prioritários, porque o Vira-Sol era um assombro de venda. Tudo acontecia lá. E nessa de eu comprar muito, que eu era exclusivo da Brahma, aí nessa situação o Vira-Sol foi crescendo, então a gente passou a ser o maior vendedor no Brasil. Certo. Aí a Brahma me convidou para ir, convidei outras pessoas, outros vendedores, e me convidaram para ir para a Copa do Mundo por conta da Brahma. Então fomos de lá, hospedagem, tudo. Mas você só ou foi com Lúcia? Não, fui só. Foi só? Era só. Porque tinha outras pessoas também. Certo. E aí foi assistir os jogos da seleção, tudo. Aí pronto. Tudo bancado. Ei. Tudo por conta. Então, ou seja, o maior vendedor da Brahma, Souza Cruz, do Brasil, Souza Cruz do Quibon, Barraca Vira-Sol. Wilson, aí a Vira-Sol, ela ficou até que ano? Eu fechei agora. Teve um fato muito desagradável, que eu não quero comentar, mas chegou uma hora que as coisas... A gente não fica chato ficar falando de si mesmo, mas não tem outro para falar, sou eu mesmo. Então, o Vira-Sol... Quando eu era secretário de turismo,
Ah, também tem isso. Depois a gente precisa... João Carlos era o prefeito. Uhum. E eu era o secretário de turismo. João Carlos ficou de 93 a 96. Aí chegou uma hora e o João Carlos detestava turismo. Chegou para mim... dono de hotel, só isso. Chegou para mim e disse, eu vou para a fazenda. Você assume Porto Seguro. Uhum. É uma barra. Uhum. É uma barra. Assume Porto Seguro. E lá fui eu. Aí chegou um caminhão uma vez da Coca-Cola e eu não podia deixar vender porque eu era pré-exclusivo da Brahma. Uhum. Parei na estrada e mandei voltar. Eu era prefeito, porque o João Carlos foi para fazer. Você que estava mandando. E eu dando aí. Então, a coisa se desenvolveu muito e foi a primeira vez que um trio elétrico rodou em Porto Seguro. E eu botei 3 trios elétricos, naquele tempo não era carreta, era ônibus, era caminhão mesmo. Eu botei 3 caminhões. Um pago por mim, outro pelo Adriano, e o outro da CVC, e o outro William da Águas Coabita. Quando pagamos 3 trios. E botamos rodando na passarela. Isso no carnaval? No carnaval. Foi a primeira vez que um trio elétrico rodou em Porto Seguro, porque até então era um palco, o show era... Ou então ele ficava ali na Tianenzinha, ali parado ali. Exatamente. E ali foi passar até a Goscoabita, passava um pouquinho, vinha até ali o Colher de Pau, onde é hoje, e voltava ali. Ficou dando a volta. Você foi secretário quando... 2 vezes. Eu fui secretário de... Quando fechou a passarela no carnaval para cobrar $1? Foi. Eu fechei porque eu era o prefeito. Isso deu uma confusãozinha, né? Pronto, fechei e pronto. A Sunshine, que foi a empresa contratada para fazer a operacional desse fechamento. Foi que ano? Você lembra, não? O ano? Foi 95 ou 4, enfim. Por aí. Aí a passarela foi fechada, fizeram umas entradas, né, do jeito até mais ou menos que tem hoje aí agora para controle. Foi fechado, eu tinha que pagar $1 na época. Né, tava até... E nós que discutimos, você ficou num trio elétrico e eu no outro. Foi, eu já estava metido nessas coisas. Quando foi no último dia eu ainda brinquei, eu chamei, você estava lá no fim e eu estava aqui. Eu gritei para você, e aí... Zé Arlindo? O Zé Arlindo? Eu gritei lá, ano que vem a gente vai fazer de novo aqui, não sei o quê. Aí vocês dizem, vamos sim, vamos fazer isso aí, não sei o quê, papapá. Já estava inventando. E ali a coisa vingou. Foi. E aí tomou outros rumos, que eu não quero entrar nesse coisa. Tá bom. E tomou... Mas a Virasol em si, ela foi... Eu tinha bloco. Você teve bloco Virasol. Bloco Virasol, sim. E quem carregava o estandarte era eu. Mas, Wilson, a Virasol, ela recebia, até você com amizade com o Adriano, a CVC. E eu me lembro, eu não sei se foi exatamente isso, mas o que circulou, não me lembro o ano, é que quando a CVC construiu o Toa, aí deixou de levar os passageiros lá para Virasol. Esse foi o grande baque que aconteceu? Não, ele não deixou de ir lá, não. Ele continuou, porque ele comprou o Golden Dolphin, que era na época. O Hotel Golden Dolphin ali atrás do Porto Belo. E aí... Bosque do Porto. Foi o Bosque do Porto? Tá. E aí começou a se desenvolver por causa dos shows, essa coisa toda. No ano seguinte, nós já não continuamos, porque não quero entrar nesse detalhe. Houve um desacordo ali. Teve. E uma coisa, eu e Toninho, do Arramares, chegamos a um acordo que a gente ia quebrar.
porque não tinha como concorrer, porque já tinha gente... Porque a tua estrutura era muito grande e um custo muito alto, para de repente... E houve trapassado, coisas que não quero entrar nesse detalhe. E aí... tal da espionagem industrial, tal de problema nesse sentido. Aí eu disse para minha mulher na época, eu digo, bem, daqui a 5 anos nós vamos quebrar. Conversei com o Toninho era concorrente meu, mas meu amigo. Sim. E quando eu precisava de cadeira, eu pegava dele, quando ele precisava, eu emprestava. Havia parceria. Era uma parceria, porque nós éramos os melhores barracas que tinha na época. E aí eu disse para minha mulher, nós vamos quebrar. Tem que procurar alguma coisa para fazer, porque nós não tem condição de manter isso não. Porque os caras, a despesa fica por conta da prefeitura e os lucros ficam pros responsáveis. Aí, eu que estava cansado de ir lá na cidade histórica e pensar no Cabral, o que eu vou fazer? Vou fazer. Aí procurei saber, não tinha uma rua com o nome do Cabral. Aí eu, como professor e ousado, e etc, eu pensei que havia chance para fazer alguma coisa sobre o descobrimento do Brasil. Ótimo. Aí a gente vai chegar no memorial. Mas antes, vamos voltar um pouquinho a Virassol, porque a gente não falou do Vira Gay. E Vira Gay foi um evento na Virassol de grande repercussão. Acho que até, se não me engano, não sei, com edições que convidados de fora, de grandes transformistas, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, com repercussão em São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Conta aí como é que surgiu essa história da barraca do cara todo sisudo, de repente tem um Vira Gay. Que é isso? Na realidade, começou uma conversa com um amigo nosso, que até já faleceu, o Ronaldo, lá da CVC. Ronaldo da CVC? Sim. Ronaldo. Sim, conheci o Ronaldo. E ele gay. Sim. Conversa vai, conversa vem, porque isso, porque aquilo, porque a gente podia fazer, porque não sei o quê. Eu digo, vai falando. Aí resolvemos fazer com o pessoal de Porto Seguro. Mas na hora H, a bicharada caiu fora. Não teve coragem. Aí tinha que fazer. Aí eu, o Ronaldo e tal, resolvemos fazer o tal do Vira Gay. Porque tinha o Virassol, então botamos Vira Gay. Aí a coisa pegou, colou, vamos fazer. Aí houve um grupinho que é amigo da gente também, que são da cidade, filhos daqui, e disse, nós não vamos deixar fazer o Vira Gay. Oxe, por preconceito mesmo? Aí, meu querido, são amigos da gente. Eu disse para ele, aí naquela época eu ainda era muito valente, eu disse para ele, não tem macho que não vai fazer o Virassol. Não tem macho que peça o Vira Gay. Eu duvido que você não faça, não deixe fazer. Eu quero ver o macho que vai acabar com isso. No dia do Vira Gay não apareceu um. E era um sucesso, né, Wilson? Rapaz. Aí, para poder fazer... Agora eu vi aqui. Travou. Porque... Tá, então vamos continuar. Vai aproveitando aí, porque a internet deu uma vacilada aqui. Aí vamos lá. Para fazer, já que os nativos daqui não queriam entrar nessa, eu fui buscar no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, as estrelas que tinham lá, porque tinha um concurso maravilhoso em Juiz de Fora. É em Juiz de Fora? Lá em Belo Horizonte. Eu fui 2 vezes lá para ver como é que funcionava
e conversei com os dois, eram 2 irmãos, todos 2 gay, e conversei como é que eu faço, produção, como não faz, como faz, quem faz, e eles me deram toda a dica. Pô, legal. Para eu fazer. Aí eu vim para cá e já sabia quem eu ia chamar, que a Marlene ia comandar o outro era não sei quem, o outro não sei o quê, não sei. Eu contraí todo mundo e mandei vir. E eu ajudava a pentear, costurar, tudo. Que maravilha isso. Porque precisava fazer, não tinha quem quisesse fazer. Então eu ficava dentro do camarim, do camarim ajudando a pintar, a costurar, a não sei o quê, para os caras se apresentarem. E a Marlene, que era uma estrela, era mais velha, ela que comandava todo o processo. Isso, era um espetáculo, era um espetáculo. E aí ficou 4 anos. Mas todos os 4 anos eu tive prejuízo. Por quê? Ninguém queria pagar, todo mundo queria cortesia. A cidade inteira só queria cortesia. Ah, tá. E eu dava. Todo mundo queria ir, mas dinheiro que é bom. Eu dava, para a cidade inteira eu dava. Isso. E o turista é que pagava. Mas não dava para pagar. 4 anos no prejuízo, eu digo, para com isso que... Aí não dá. Não dá. Aí parei o Vira Gay. Tá, aí então, vamos lá. Eu vou, só para registrar que está sendo gravado, mas a gente teve uma interrupção ao vivo. Mas é que nem a gente está gravando mesmo para todo mundo assistir no momento que achar, que tiver tempo, porque isso aqui tem que estar registrado. Eu só vou fazer aqui, aproveitar e ler aqui, ó. A Sharon mandou uma série de mensagens dizendo o seguinte: dançarinos em cima do palco, contratado com carteira assinada, só na Virassol. Todo mundo registrado, bonitinho. Damião Jesus, aqui é Damião Garçom. Esse homem deu oportunidade para muita gente na Virassol. Foi onde eu comecei minha trajetória de garçom, onde eu aprendi muitas coisas na minha profissão. Damião Garçom. Sharon, falando outra vez, o corpo de baile surgiu da minha necessidade de ter alguém para puxar as dancinhas. Lamberóbica, na hora que eu queria, dentro de uma programação que eu fazia. Na época, eu dependia dos ambulantes. Aí ela diz ainda, a turma da paquera, como eles não eram contratados, nem sempre podia na hora que eu precisava. Aí pediu o Wilson, um dançarino contratado. Contratamos Cristiano Masterchef, o Cristiano Masterchef, o Cris, na época dançarino do Axé. Aí o Axé Odara do... Axé Odara do... o Cristiano era do Axé Odara, não sabia, não. Inclusive o Caíto tá para vir aqui, a gente deve ser na outra semana que vem é o Arroz, na outra semana deve ser Caíto aqui com a gente. Aí ela diz aqui, Axé Odara do Caíto. Daí para frente foi aumentando o número. Márcia trazia dos meninos da Trupe Dance de Salvador e a coisa foi sendo copiada. Aí Margot disse, esse seu Wilson fez coisa que ninguém aprova. Ele foi para a Copa do Mundo 2 vezes, o seu maior vendedor. Foram 2 vezes? Não, foi uma, né? Da Brahma e Meia Produtos, diversos beijos na família. Legal. Quando o seu Wilson trouxe o Vira Gay, foi um choque, mas quando pegou no gosto dos nativos todos os anos, era uma loucura. Sucesso. Valeu, querido. Um beijo. Bem, de toda forma a gente está com problema na transmissão ao vivo, mas você vai estar aí acompanhando de boa. Wilson, aí o Virassol, só precisamente o ano que você teve que, depois de ter aquela conversa com a Lúcia, não, agora não dá mais, vou ter que fechar. Que ano que foi? Você lembra? Foi 2096. Foi 96? 96. Não, que fechou. Que fechou. Não, que fechou o Virassol. Foi, 96. Não foi 96 não, isso? Foi. Foi porque o memorial foi fundado em 2001. 2003. 2003. O Virassol eu acho que fechou em 2001, por aí. Eu acho. Na virada dos 500 anos você estava com o Virassol ainda. Tava. Eu acho que foi 2001, 2002.
Tava sim, Luiz. Tava, com certeza. Foi no início da década de 2000. E aí, então, vamos lá. Aí você já tinha... já teve aqueles contatos como aviador lá com o pensamento, né, de como seria a visão do índio, do indígena, povos originários e os portugueses, estavam chegando os europeus. E aí você, mais uma vez, subiu a cidade histórica para ter essa coisa do memorial. Quando surgiu o memorial na sua mente, no seu projeto aí de aqui para Porto Seguro? Foi simplesmente uma ousadia. Pagou para ver. Isso. E deu certo. Eu sou o único no Brasil. Não tem um centavo de governo. Nada de dinheiro público ali. Não tem um patrocinador. Não tem uma proposta. Tudo dessa cabeça aqui, ó. E ali você... E aí a gente se aprofundou. E nesse ínterim eu conheci uma professora que é minha amiga até hoje e continua comigo, professora Ana Joaquina. Sim, lá da universidade, da faculdade. Nossa Senhora de Lourdes. Isso. E eu convidei a ela para ela me ajudar a construir e tratar dessas questões culturais. Ela foi para a faculdade... Fazer pesquisa para saber direitinho. No NEB, e aí começou a crescer, e eu dando apoio. Hoje ela é doutora. Né? Então, a gente trabalha junto há tantos anos. Então, toda essa parte cultural ficou por conta da Ana. Isso. E toda a questão braçal ficou por minha conta. Então, a gente troca ideia até hoje. Que agora você teve que investir um bom dinheiro ali, né? Hein? Você teve que investir um bom dinheiro. Ah, foi muito dinheiro. Muito. Estou pagando até hoje. Mas valeu a pena. E eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou o único no Brasil. Ninguém tem coragem de falar sobre o descobrimento. Agora, o que tem de aventureiro e de sujeito querendo viajar na maionese, tem gente até que diz que o Cabral abasteceu Nasnau no Rio da Vila. Como é que faz isso? E dava? E tinha... O Rio tinha... Tem gente que pensa isso, diz isso. Né? E aí o que acontece? A gente começou a pensar e isso foi crescendo, aprovamos o projeto botamos para funcionar, arranjamos dinheiro emprestado para o banco e eu junto com a Ana. Ela cuidando toda a parte cultural e eu cuidando toda a questão braçal. Ainda estamos juntos até hoje. Maravilha. E temos agora, vamos fazer um outro padrão, muito incrível. Nós estamos fazendo agora os 3 momentos mais importantes da nossa civilização. O índio, o negro e o português. Esses 3... estão no nosso sangue. Agora, nós temos 2 pavimentos. Um pavimento nós vamos tratar inteiramente sobre a negritude. Já tem quase tudo pronto que a gente vai fazer a exposição. Com 16 metros quadrados de área. E no outro andar, nós vamos fazer o primeiro período colonial, que nenhuma universidade, faculdade no Brasil fala. Só fala do segundo período colonial. O que falta é vontade de estudar. Simples assim. Então é fácil falar do Cabral, falar do Pedro II, Pedro I, isso aí todo mundo quer falar. Agora, pesquisar, estudar e buscar lá no Torre do Tombo, em Portugal, ninguém vai. Ninguém vai. Eu já fui a Portugal 4, 5 vezes. Sou condecorado em Portugal. O presidente da República é meu amigo pessoal, porque era professor da Universidade de Coimbra comigo. Você deu aula lá em Coimbra? Dei aula lá. Sou condecorado em Portugal. Tenho 2 acordos. O acordo de Lagos,
dos descobrimentos, que é a terra do Infante Henrique, e o outro que é de Belmonte, que é a terra do Cabral. Todos os 2 municípios me homenagearam. Uhum. Mas assim, lá já tem no memorial, já tem a parte indígena e da própria não. A parte indígena... Sempre teve, eu já fui lá e até os meninos, encenação, tem todo... Tem todo o material indígena que está lá, é todo original. Uhum. Não tem nada inventado, não. Uhum. Tudo pesquisado, baseado em pesquisa, eu compro todo o material, alguns me dão. O Carcaju, que é um grande amigo que nós temos, que me deu muito material dos índios. Uhum. Então nós vamos ter esses 3 ambientes, nós vamos valorizar e vamos destacar toda a nossa formação, a toda a nossa sociedade criada no Brasil. Então, esses 3 pontos, a professora Ana está fazendo todo esse trabalho e a parte material está sendo feita por mim. Wilson, nessa questão que envolve, até sexta-feira passada, teve o Globo Repórter falou, como a gente já comentou, né? E teve até um historiador, a gente estava comentando antes de começar aqui, que falou de como tratar a questão do descobrimento ou invasão. Como é que você vê isso? Não, ele não falou isso, não. Ele foi muito correto nas explicações. Veio a repórter, que eu acho que ela até foi indelicada comigo, mas tudo bem. Mas ele foi corretíssimo nas colocações que ele fez. Foi convidado por ele, pela repórter, e ela fez a entrevista com ele. E ele foi corretíssimo nas informações. Não disse nada errado. Então, o que acontece? A gente está valorizando e aculturando, porque nós temos uma visitação muito forte. E muitos alunos das escolas públicas, quase todas, vão ao memorial. Uhum. E não pagam. Por quê? Eu me coloco na posição de educador, não só de professor. Quando a primeira professora, ligou para mim e disse: professor, nós queremos levar. Foi isso lá atrás, uns 4... No início lá da história toda. Ela virou para mim e disse: professor, como é que cobra para coisa? Nós não podemos... Quer levar minha turma aí? Quanto é que é esse negócio? Eu disse para ela: professora, nós antes de sermos professores, nós somos educadores. A senhora vai trazer todos os professores e quem vai dizer para mim se vai pagar ou não é a senhora, não sou eu, não. Uhum. Se a senhora achar dos 20 alunos que tiver 15 que não vão pagar, vão entrar, porque todas as crianças têm o direito de entrar. Nenhuma criança vai deixar de entrar. Agora, se tiver quem possa pagar R$2, paga R$2, porque nós temos que educar que as coisas não são de graça. Tudo tem preço. Os monitores são remunerados com salário. Todo mundo lá tem salário. Você tem quantos monitores ali? Eu hoje estou com 18, mas já tenho 18? 18. É mesmo? Já tive mais de 100 lá, que estão no total. Sim. No total. Então, quem vai pagar é a professora. Esses pagam, esses não pagam. E não diz ao professor, ao aluno, que ele não vai pagar. Não. A professora diz na portaria... Os que vão pagar, ela diz, se são 10, paga R$20, R$2 cada um. Porque a ideia minha é de que as coisas têm custo. Esse negócio de que tem tudo é de graça, tudo que o governo faz, daí a prova disso. Cadê o museu lá em cima da cidade histórica? Está inútil lá. Por quê? Porque é governo. Bem, por que o nosso vai? Porque é particular.
porque sai do nosso bolso. A gente tem o que dizer. O que é bem ou mal administrado, né? A questão passa por aí também, né? Que até teria muito mais recursos do que você. É só a questão de investimento e boa administração. Aí é a questão de gestão também, principalmente. Agora, o Wilson, dentro, né, de toda a questão visionária que você tem, né, você hoje é um homem, né, uma história de vida aí que a gente teve um pouquinho só para conhecer. Seus sonhos, né, as coisas que você não para, você poderia estar na aposentadoria sua lá e tá nem aí. Aí você me inventa de vir para Porto Seguro, me inventa de fazer Virassol, me inventa de fazer memorial. E essa disposição? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar mais disso? Tem coisas que já estão previstas. Não vou entrar em detalhes, porque mas eu quero, se tiver um furo aí de reportagem, eu quero. Então, nós ainda vamos concluir o memorial. Ele tem ali hoje 40%. Ainda tem muita coisa para fazer. Você falou que vai ter aí essas mudanças. Então, nós vamos concluir o memorial. Porque ninguém vai fazer no Brasil, não. Primeiro, porque tudo aconteceu aqui. Não tem por que fazer um anal lá em Manaus. Não tem por quê. A anal nossa foi muito estudada e planejada para ser construída, idêntica à que foi a do Cabral. Porque eu fui buscar informação em Portugal, no Torre do Tombo. Busquei tudo lá, eu e a professora. Fomos para lá, ficávamos lá, visitávamos, passava lá um mês, fazendo os acordos que a gente precisava, até o próximo presidente da República, amigo nosso. Liga aqui para minha casa, quando é que tu vens a Portugal? E a gente... É esse atual? Não, o anterior. Ah, tá. Porque tem... termina que tem... Esse atual, essa semana, teve uma declaração... Foi, ele foi felicíssimo. Forte. Você concorda com... Concordo com ele. O presidente atual de Portugal, terça-feira agora, até diante das comemorações... Pediu desculpa. Ele pediu desculpas por todo esse processo de colonização, de tanta violência, que por mais que... porque assim, eu pondero no seguinte sentido, não deixa de ser histórico. A história está aí, é uma realidade. Agora, a história de quê? De um genocídio, que realmente foi um grande assassinato de seres humanos, que já estavam aqui, não foi descoberto, na minha opinião, porque já tinha gente, então vai descobrir o quê? Já estava. Foi uma chegada. E a gente... Não, mas aí você fala, só para dizer diante do que ele até se propôs, porque ele se propôs, inclusive, dizendo que Portugal deve indenizar por tudo que foi cometido, né? Por toda a violência cometida, e isso foi uma declaração do próprio presidente, né? Nessa semana. Então o que você diz? A gente já tinha falado, o que você avalia? Aí eu vou ser grosseiro. Não, você pode ser, fica à vontade, eu te conheço já. Aí eu vou ser grosseiro. O sujeito que não tem capacidade, que não estuda, não lê, tanto faz dizer descobrimento como achamento, é a mesma coisa. Vai no dicionário. Vai no dicionário. Agora, o semi-analfabeto que é metido a xenofobia para dizer que fulano, o alemão está fazendo não sei o quê, o português está não sei o quê, o francês está não sei o quê. Ignorância, falta do que fazer para mostrar serviço, para querer dar, que já estavam aqui. Estava sim. Mas ele falou. Já estava sim. O presidente falou. Estava sim. Já estavam aqui há 20 mil anos. Sabiam. Então. Agora, são momentos diferentes e com civilizações diferentes. São coisas diferentes. O Cabral chegou e descobriu sim, mas em Portugal chama-se achamento. Achamento e descobrimento também. Tanto faz, é a mesma coisa. Vai no dicionário. Sim.
Tá bom, mas... me poupe. Mas dentro da semântica nossa... Vamos reconhecer o trabalho do índio? Vamos, sim. E nós temos um memorial com todo respeito pelos índios. E vamos tratar dos negros também, porque aquilo era e continua sendo até hoje. Está lá o Sudão, para quem quiser ver. Vai lá em São Paulo para ver o boliviano que está lá, explorado, passando fome. Ah, mas aqui pode explorar os bolivianos, pode. Sim, mas qual a sua avaliação em relação ao próprio presidente português, que essa semana... Eu acho que ele foi corretíssimo. Então, por quê? O que aconteceu na época foi um fato muito importante e doloroso, não resta a menor dúvida. Mas também a gente entender que é uma época. Então você tem que entender como é que era aquela época. Quando o Cabral chegou aqui, ele vinha procurando, ele queria ir para as Índias comprar as castanhas, todas essas especiarias. Mas já se falava disso. Estava lá o Duarte Pacheco, andou lá pelo Maranhão. O Vicente chegou Pinzon, lá, né? Pinzon, chegou em Recife. Todo mundo está cansado de saber. É tudo isso. Os Pachotajó nunca foram daqui, não. Eles são descendentes dos Aimorés, que era do interior de Minas. Quem trouxe eles para cá foi Getúlio Vargas. Tem uma passagem até no livro Chateau, né? Entendeu? Então, nós temos que entender o que foi. Então, o presidente da República de Portugal, foi lamentável que fatos daqueles tenham acontecido. É lamentável? É, mas era época. Era época. Era normal. Trazer os negros para cá era normal. Não, aí você já tá bom. Mas era assim na época. Não é normal. Tá lá os franceses explorando o índio, até os hoje. Holandeses, os franceses, todos. E é normal? Não, mas era da época. Não adianta inventar a história, não. Era a história, era assim na época. Ou isso. Não, eu não vou entrar, porque senão a gente vai... Não é para isso que se presta. Na verdade, é só uma questão de E vou lhe dizer mais. Quem era a maior autoridade de exploração? Quem era? A igreja. Sim. E a igreja... mas ninguém quer falar. E a igreja era da onde? Ninguém quer falar mal da igreja. Mas a igreja é da onde? Ué, dos católicos. Da onde? Não é da europeia também? Vinham de lá. Então. Ué, qual é o problema? Sim. Não pode falar mal? Não, pode falar mal. Se quiser. Mas ninguém quer meter o pau na igreja, não. Mas o que você entende do presidente atual de Portugal falar? Você entende que, então, você citou França, no próprio Níger, entre outros países também que foram colonizados, né? Que, na verdade, colonizar é o quê? É expropriar um local para enriquecer, né, o outro. Então, o que acontece? A Europa expropriou boa parte do mundo para se enriquecer. E acabou que até hoje, apesar de tudo, né, hoje tem países, até o próprio Portugal, que oscila na condição aí econômica, enfim. Mas você entende que outros países, assim como Portugal, deveria fazer o mesmo? Que muita gente resiste. Por exemplo, essa semana também, até para ter nesse contexto do memorial, do que você traz, enfim. Que eu entendo, assim, situações só para... A minha posição em relação a isso é o seguinte: eu entendo que o memorial se presta a um registro histórico importante. E isso ninguém tira, independente do que foi. Agora, é um fato. Aconteceu. Ok. Agora, do conteúdo disso, né, de tudo de ruim
que isso representou, isso também tem que ser analisado e tem que ser refletido. O negro até hoje aqui é explorado. Cara. É isso. Você está falando a mesma coisa que eu. Então, assim, toda essa herança ruim, maldita, dizendo assim, foi o quê? Dessa expropriação. E a gente, por mais, né, que somos um país tão rico, mas tivemos, infelizmente, toda essa exploração que fez com que, até no caldo cultural que a gente tem até hoje, ainda impera a exploração de um ao outro. Hoje, até hoje, como você acabou de falar da exploração do boliviano em São Paulo. Acaba que há uma reprodução da exploração do homem pelo homem, e não é que é normal isso, né? Porque é uma questão de época. É uma questão, né, de exploração, pura e simples. Ontem, isso é uma avaliação. Das artistas famosas aí está com problema na justiça porque a empregada não quer pagar o que ela tem direito. Não, a empregada não quer pagar, ou ela que não paga. As domésticas estão aí sem carteira assinada. E aí? Pois é. E aí? E aí que tá. E a tá doméstica errado. Que não tem carteira assinada? E aí? Tá errado. Ué? E quer falar mal dos outros? Sim, Wilson, mas eu não estou entendendo só assim, que um erro justifica o outro? Não. Então tá. Não, mas é preciso entender uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Esses fatos que foram da época eram da época. Holandeses, franceses, italianos, portugueses, todos eles andaram por aqui porque tinham os piratas tomando pau-brasil, ouro e etc, etc, etc. Ninguém quer falar, não, de Portugal. Não, não, mas eu não vou entrar mais, a questão é mais assim, o registro da tua da obra. Claro que eu não vou defender isso. Claro que não vou. Agora, é que preciso entender que é um fato. Sim. De época. Sim, o nazismo foi um fato, o Holocausto foi um fato. Deixa eu fazer um parênteses, porque dentro do olhar histórico, você tem Ô, Afonso, vem pra cá então, só pra gente já vai encerrar. Tem um olhar aproveita. anacrônico da coisa. Sim, tem que contextualizar isso, tá falando. Dentro do que foi a coisa. Sim. E a gente tem uma forma de olhar. Mas vem aqui, cara. A gente tem uma forma de olhar um pouco. É bom que. Eu falo muito isso dentro do memorial. Afonso. Você tem duas formas de olhar a história. Tem eu sou o caçula. Rogério, Márcia e Afonso. E eu e o Arnaldo também, que é o mais velho, que é o por parte de pai. Tá. E aí você tem as formas de olhar a coisa e a gente luta muito contra isso, não contra a história em si. Sim. A história em si, ela existiu, é um fato, é o que ele está colocando. A história é um fato, ela existiu. Uhum. Isso não é indiscutível. Só que isso existiu naquela época. Isso é incontestável, ninguém discute isso. Isso é um fato lamentável. Mas é o que ele está falando, é normal na época. E se você for olhar até hoje, numa situação atual, é o que a Rússia está fazendo de uma certa forma. É uma tentativa também de entrar dentro de um outro território. Só que naquela época isso era natural. Isso era assim que você se expandia, principalmente dentro da Europa, que você estava ali apertado dentro dos reinados ali naquela situação. Então o que ele está trazendo e que a gente traz e elabora é que aquilo naquela época, a expansão era feita dessa forma, através dos mares. Então você saía para explorar e ver o que você achava. E dentro daquilo você explorava. Então esse olhar dentro desse olhar anacrônico, para você não se perder dentro da história, você deixa o fato na época do fato, não trazendo isso para o momento atual, porque se você olhar para o momento atual, realmente você aí você vai condenar toda a sua história daquilo que hoje nos levou a ser a grandiosidade que a gente é hoje. Então você pode olhar a história como um fato e você tirar o que é proveitoso, e é o que o Memorial tenta fazer no momento atual. Uhum. É você tentar, mas olha a grandiosidade que a gente se tornou. O que foi de bom nisso tudo? Porque senão a gente entra num contexto, e não é a intenção do memorial, você entra num contexto de simplesmente ficar batendo numa tecla, e você, enquanto nação, em vez de você olhar para a sua grandiosidade, você vai ficar olhando para aquele fato que foi um fato negativo. E você não sai do lugar. E a gente se tornou um país grandioso justamente por causa desse contexto que foi naquela época. Teve as situações ruins, teve as situações negativas. Temos que olhar isso e fazer correções? Isso não existe dúvida em relação a isso. Mas a gente tem uma mania, enquanto nação também, de se pegar... Tá captando sonho, Bento, tá? De se pegar num contexto muito negativo das coisas.
E a gente hoje é um país muito plural em função também dessas coisas negativas que aconteceu. De resistência, de calor humano, de pessoas, de mistos rituais, entendeu? Isso tudo é uma grandeza que traz para o nosso país uma coisa que não tem no mundo, entendeu? Então a gente traz dentro desse contexto, não essa coisa de... Porque a gente hoje, principalmente no momento atual do país, isso está muito em evidência, de simplesmente pegar essa coisa negativa. Então a nossa intenção, principalmente enquanto memorial, enquanto resgatar essa história, é trazer... Poxa, mas o que tinha de tecnologia? O que também o indígena elaborou? Eu costumo trazer que o descobrimento ele se deu pelo descobrimento de ambos povos. Porque para o indígena também, ver aquelas naus chegando, aquelas caravelas, para o indígena também foi um descobrimento. O que é aquilo que está acontecendo? Quando ele vê o português chegando, todo coberto, cheio de pelo, aquilo para ele é uma coisa que não existe dentro do contexto do imaginário do que ele vivia. Que eram pessoas nus dentro da mata, era uma outra cultura, era uma outra vida. Então também foi um descobrimento para o indígena. E como ele falou, o descobrimento e achamento que você pega no dicionário, eles são sinônimos, são palavras sinônimas. Então isso, até pelo que até o próprio português colocava assim. Mas o que eu estava abordando, e na verdade até eu busquei na fala do presidente atual de Portugal em relação ao que eles colocou essa semana, o Wilson até tomou conhecimento, é justamente dele mesmo reconhecer dos excessos. Por mais assim, aí a questão, vamos contextualizar. E eu acho que a memória, o memorial, ele se presta até de fato a fazer esse registro que tem que ser feito. Não pode se apagar, não pode ter o apagamento desse encontro civilizatório, também não pode ter o apagamento do que já estava aqui. Tá? Quando se fala em relação até essa questão, às vezes, de enaltecer o colonizador e esquecer daqueles que estavam aqui, também pelo esse somatório de cultura. E o memorial faz isso. Tanto é que está lá, eu já fui, não estou dizendo não só por estar aqui na presença, porque eu já fui lá, e você ir lá no memorial tem a história indígena, né, conta a história indígena, e agora isso até falando que vai ter a própria história. Quem é que defende negra. Português? Então, na verdade, não, só para terminar o raciocínio, a ideia é toda essa questão assim, que envolve contextualizar, né, lembrar o marco histórico. Por que tem hoje o memorial? Está no nome, é uma memória. É memória de um fato histórico. E esse fato histórico se compõe de que forma? E o memorial está trazendo. E é uma peça importante para a gente. A gente não pode esquecer. Agora, tem que esquecer. Não pode, até quando mas se pesquisa... Mas só quer falar das coisas ruins. Não, mas quem quer só falar? Não. Mas você está entendendo? Só para... E o português? Por que nós somos do tamanho que somos? Não, mas tudo bem, Wilson. Ninguém quer falar. Eu não estou entrando. O Acre foi comprado agora pelo Rio Branco. Ninguém quer falar que nós somos um país do tamanho que tem o terceiro maior do mundo. Quem mandou isso aqui? A briga foi os portugueses que mantiveram. Ninguém quer falar. O que é bom, ninguém quer. Liguei, mas não estou polemizando sobre isso. Na verdade, ninguém quer falar, não. Vai ver aqui, ó, o tamanho que está a América do Sul, um retalho. E o Brasil, o terceiro país do mundo. Quem que criou isso tudo? Português. Ó. A questão é essa. Eu estou falando do memorial, eu não estou nem fazendo esse dado. Aí foge do assunto. Não, você está falando ninguém como se ninguém fosse eu, não é o caso. Na verdade, quem conta a história aqui é você é o meu convidado. Mas todo mundo está cansado de saber por que nós somos do tamanho que somos. Mas por quê? Porque brigou com todo mundo, expulsou os espanhóis daqui. Ninguém quer dar valor, não, isso não. Não. Mas ninguém falou sobre isso. Mas ninguém fala. Por que não fala? Então fala, porque vai falar bem. Porque vai falar bem. Aí não pode. Falar bem não pode. Agora vai ser o tamanho que nós somos. Rio Branco comprou o Acre. Porque a polícia não tinha condição de manter.
Então até hoje a gente ainda está correndo atrás disso. Então, e o memorial, no caso, que a gente aqui, é o nosso material. Não, fica à vontade, Afonso, querendo, volta aí. Porque nós vamos falar do primeiro período colonial. Nós vamos falar disso. Lá no memorial vai ter. Vamos sim. Do valor que tem dos portugueses. Com todo o erro que eles cometeram, também tiveram acertos. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Foi um fato ruim? Foi. Mas era para o mundo inteiro, era igual. E a questão da ocupação? Então tá. E aí, hoje ninguém quer falar bem. Não, tudo bem. Nem as universidades têm coragem de falar bem. Só quer falar mal. Só do segundo período colonial. Falta estudo, falta vontade de aprender, falta vontade. Não tem coragem de falar. Esse é o Wilson Cruz, que a verve das coisas que ele defende com unhas e dentes. Esse eu te conheço bem de algumas reuniões, de associação de barraca de praia. Essa veemência é uma coisa... Você trouxe isso aqui, é o que é isso aí, Wilson? Conta aí. Se precisasse falar alguma coisa, eu tenho aqui. Isso aí é a sua memória também. Olha, como dito, é um equipamento, na verdade, que é importante para a cidade, isso aí é inegável, mas para além do memorial, toda a tua história, que eu tive a oportunidade de acompanhar, boa parte, fomos juntos na Associação de Barraca de Praia, você foi presidente, eu também fui, né? E a Orla de Porto Seguro, a Orla Norte, deve muito a você, né, da própria organização, e até, né, muitas das vezes você com essa verve, com esse ímpeto, defendeu as suas posições, e isso é bem interessante e é bom, né, que a gente sabe que você fez história. Além de você ter esse registro e até defender a sua visão, concorde ou não, que é democrático, eu até posso discordar de você, e é natural que isso aconteça, e eu imagino que você... muita gente passou pela sua vida que discordou e você muito de forma tranquila aceitou e construiu tua vida nos embates. E, enfim, de toda forma, eu tenho um referencial absolutamente assim de gratidão, né, de reconhecer. Eu acho que essa cidade também precisa, até hoje, dessa coisa, né, de você defender as suas posições, de acreditar. E o quanto que você foi além do seu tempo, né? Você fez com que, se hoje temos, até ultimamente teve toda essa repaginada na Orla, né? Mas a Virasol, ela já começou assim, né? Fruto da sua cabeça, junto com Lúcia, e depois agora o próprio memorial é também uma coisa arrojada, até a despeito de muita, até... como você falou, de universidades que não se dispõem a fazê-lo e você está fazendo. Então, assim, Wilson, é uma história de vida e tanto. E ainda bem que você está aqui e contando a sua própria história, independente do quem possa vir a falar sobre você. Você está contando a sua história. Eu vou aproveitar, a gente está encerrando, mas você registra isso, eu até apontei. Você tem livros publicados, você tem livros escritos, né? Você é um escritor também. Eu tenho um deles, e mais uns 2 ou 3 que eu escrevi, mas chega uma hora que não vale a pena escrever. Mas você editou, você publicou? Um deles eu publiquei. Qual o nome? O Poder Útil. Porque não vale a pena, não tem ninguém que quer estudar, não. Ninguém quer ler, não. Aí você escreve, paga tudo para imprimir, e depois ninguém quer ler, não. Essa versão assim da tua... Vale a pena, lembra muito você. Vale a pena escrever alguma coisa? Ninguém quer ler, não, cara. Eu mandei para a Câmara, um para cada vereador na época. Nunca ninguém nem tocou no assunto. Ficou lá, tá lá com o Serginho
Está tudo lá, amontoado lá. Alguém não quis nem pegar. Não, você não vai falar nesse espaço de livros que ninguém quer ler. Isso aqui é uma prova viva que tem gente que lê. Mas eu tenho. Tem gente que lê. Mas a gente vai somando. Ele ganha muita coisa. Isso. Então, você tem uma biblioteca e tanto, né? Já foi boa. Eu perdi metade numa enxurrada. Eu tinha 3 andares, um prédio. É mesmo? Um era subterrâneo e os outros 2 para cima. Um belo dia, uma chuvarada dessa, lá em Brasília, a água entrou pela janela, pela veneziana, e 1 metro de água. Metade eu perdi. A outra metade está comigo. Wilson, a gente passou até por problemas técnicos, voltou ou não? Não, né? Mas está registrado e, cara, eu só tenho que agradecer. Eu queria muito te agradecer por você ter atendido o meu pedido, a você, Afonso, também, né, por ter vindo aí, colaborado aqui até para a gente ter esse bom diálogo, né, nessas questões que envolvem fator. A gente está na semana, né, inclusive, foi bem a propósito, a gente iniciou a semana com 22 de abril e amanhã, dia 26, que é aqui na região, é a primeira missa, né? Da primeira missa. Então, assim, bem a propósito isso, e eu agradeço muito você e deixo você aí para fazer as suas considerações aí finais. Aqui você veja, por exemplo, a questão do negro. Agora, de 1 ano para cá, 2 anos, está uma correria, uma euforia para falar bem do negro. Por que não falava antes? Ainda era 2ª classe. Mas ninguém tinha coragem de falar, não. E agora nós estamos o andar inteiro falando no negro, que não está lido em lugar nenhum, não. Eu vou falar do negro, falar do índio e falar do português. Você vai botar Lélia Gonzalez. Tudo. Vai ter... vou falar o que as universidades não falam. Eu vou falar. Tem muitos escritores negros aí, Silvio Almeida agora, mais recentemente, tem Lélia, tem Guerreiro Ramos, e tem muita gente para você botar lá. Agora, quero ver essa biblioteca aí que eu leio alguma coisa. O Brasil é do tamanho que é, graças aos portugueses. Ninguém quer falar. Não, eu não vou entrar nessa polêmica. Roubou o nosso ouro. Eu não vou entrar nessa polêmica mais, não. Roubou o pau-brasil, roubou o ouro. A maior pepita de ouro que existe no Brasil está em Portugal, sabia? Levou daqui para lá. Mas era assim. É assim com o boliviano hoje. Ninguém defende o boliviano. Ok, Wilson. De toda forma... falta estudo, meu querido. Falta letra. Só quer falar porque o que os outros dizem. Esse é o Wilson Cruz. Wilson, valeu demais. Eu fico à vontade de falar tudo isso porque eu fui buscar o que eu faço lá no Torre do Tombo. Está lá em Portugal, a Carta do Caminho está lá. Vai lá. Não vai. É só aqui. Só interessa falar aqui, ó. Daqui. Eu sei que eu fui professor da universidade. Agora, o que eu ensinava 2 mais 2 é 4. E não tem discussão. Meu querido, obrigado, muito obrigado. Afonso, obrigado. Pode Porto, semana que vem a gente de volta aqui. Semana que vem tá o nosso querido Arroz, o homem das jaquetes aqui, que inclusive até é interessante. Arroz é aquele que curte uma praia e ia direto para Virassol e tal, e aí começou a fazer raquete de frescobol e hoje ele exporta. Mas ele fala o seguinte, ele exporta só aquilo para... Ele tem uma condição de vida. Ele não quer mais do que... Não faça mais encomenda do que ele possa fazer e querer fazer, não. Então, semana que vem, aqui no Pode Porto, para você. Eu agradeço o Wilson, agradeço ao Afonso, que está aí atrás da câmera, a você que acompanhou. E fique aí, ó, sempre com a gente,
no oferecimento aqui do Livreiro, esse espaço de muitos livros, né, que temos aqui esse referencial na cidade. É um sebo, estalagem e um café. Vem aqui na Rua do Mangue e aproveite, que é um lugar super gostoso. Agradecendo a Habita Consultoria. Muito obrigado a André Negão, que está aí com o time profissional de Porto Seguro, o Porto Esporte Club, né? A gente já vai começar, vai ter estreia, hein? Já vai ter jogos aí na segunda divisão do Baiano e a gente quer logo Copa do Brasil e para cima. Vambora, Porto Seguro. E ao Xodó Pão de Queijo da Cláudia, para você aí degustar do melhor pão de queijo, com o Xodó Pão de Queijo da Cláudia. Um grande beijo. Muito obrigado, Wilson. Sempre. Obrigado. Gente é um amigo carinhoso que eu tenho, graças a Deus, aqui em minha vida. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau. E aí,